para você que não me conhece, eu sou a Raquel da Sete Confeitaria. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje, gente, eu tô com encomenda de salgados e pães. Porém, vou mostrar para vocês como que se faz, gente, o salgado mais temido aí, que é o de presunto e queijo. Teve alguns inscritos, gente, que já deixou até aqui nos comentários falando que já desistiu de fazer. Porque é um salgado muito complicado de se mexer. E eu concordo, gente, já tive muito prejuízo com ele. Porém, né, graças a Deus, tive a experiência já de estar trabalhando com ele e não desistir. E hoje estou aqui para te ensinar o passo a passo. Então fica nesse vídeo. Não desiste de fazer, gente. Faz parte errar, mas nós não somos dos que desistem. Então eu vou te ensinar passo a passo desse salgado e você também vai conseguir. Tá bom? Então, bora pro vídeo! E, gente, eu já tô aí terminando de sovar a minha massa, que inclusive, gente, já tem vídeo aqui, pelo menos uns 3, ensinando a fazer essa massa. Para você que é novo aqui, não se preocupe, tá bom? Eu já adiantei o processo da massa para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a receita dessa massa para você aprender a fazer também para fazer salgados, tá bom? E olha só, gente, que maciez dessa... Nossa, gente, essa massa é linda, eu sou apaixonada. Olha só, que macia. E aí, gente, eu dividi ela em 2 partes, cobri aí para ela poder ir fermentar para dobrar de volume, tá bom? Gente, tô aqui, ó. Comprei, né, o presunto, 700 gramas de presunto e 200 gramas de queijo para poder fazer orégano também. E eu coloco também, gente, no recheio um pouquinho de requeijão para poder dar liga. Por isso que eu consigo colocar ele no saco de confeitar, né? Porque eu ponho requeijão pra ficar ele mais, né? Dar a liga nele e tudo mais pra facilitar a passagem. Só que eu tô sem um requeijão aqui que meu esposo foi ele comprar pra mim. E aí eu vou aproveitar que tá um silêncio aqui em casa e vou explicar pra vocês. Gente, vamos lá. Tem até um inscrito aqui, alguns inscritos aqui no canal que já falou até que desistiu de mexer com salgados de queijo e presunto. E eu entendo, gente. Sabe por quê? Porque é um salgado que você tem que ter uma certa técnica para você não perder ele quando ele vai pro forno. E eu já perdi muito produto porque eu insistia em fazer a proporção de presunto ser a mesma do queijo. Eu pensava, eu tô falando que é de presunto e queijo, tem que ser metade, metade. Não, olha só, gente, como que é na prática. O presunto, quando ele vai pro forno, ele é aquecido, ele continua na mesma... Ele reduz pouquinho, porque ele também é um embutido que contém água, né, assim. Ele solta bastante líquido. Mas comparado ao queijo, gente, ele diminui bem menos o volume. Já o queijo, gente... Eu vou ralar isso aqui, ele vai dar uma montanha de queijo. Na hora que vai pro forno, gente, não tem jeito. Ele derrete, então ele perde volume. Então, se eu coloco essa mesma proporção, iguais, né? Na hora de colocar no salgado, que o salgado tá cru, eu vou pensar, né? Nossa, ficou super bem recheado. Gente, na hora que vai pro forno, que entra uma alta temperatura, já era. E o ruim, o queijo, ele não se expulsa sozinho, tá? O salgado vai expulsar o queijo, e como ele vai estar ali ralado junto com o presunto, ele vai expulsar o presunto junto. Então, assim, você tem uma perca muito grande de produto quando você coloca metade, metade. É por isso que eu faço isso aqui, ó. Essa proporção aqui, eu tenho 700 gramas de presunto e 200 gramas de queijo. Então, assim, gente, é essa proporção. Não precisa ser exatamente isso, né, gente? Eu tenho um centro pra fazer, não precisa ser exatamente isso. Porém, é muito importante que a proporção de presunto seja muito, mas muito maior do que a de queijo, tá bom, gente? Porque, é lógico, se você vai vender o produto falando que é queijo e presunto, tem que ter os 2 produtos. Só que o queijo, não tô falando, gente, ele vai derreter, vai deixar depois o seu salgado oco, porque ele vai pra fora do salgado, vai grudar o seu salgado na forma, que pra desgrudar é horrível. E esteticamente, gente, não dá nem pra falar. Se grudou na forma, gente, ele já não vai ficar daquele jeitinho que eu sempre mostro aqui pra vocês. Então guarda essa dica, não desiste de fazer não, mas presta atenção nesses detalhes. Eu vou falar pra vocês outra coisa que pode fazer você perder o volume do seu salgado, de eles assar e ficar oco por dentro, que não é legal, né, gente? Você gastar pra o salgado ir parar na forma, não, tem que ficar dentro do salgado. O que eu faço, gente? Eu sempre uso esse ralador, o mais grossinho, ó. Ele é perfeito, porque ele já rala numa grossura ótima.
que dá um volume bom. E é isso, gente. Eu prefiro ele. Por quê? Já tive experiência, gente, de usar esse triturador manual, tá vendo? E eu não indico pra você, gente, ralar o presunto e o queijo nesse ralador. Por quê? Na hora que você tritura, gente, eles ficam em cubinhos bem pequenininho mesmo. Aí você vai lá e faz sua misturinha com requeijão. E quando tá tudo cru, que você põe dentro da massa, tá beleza. Tá parecendo que tá super volumoso. Gente, na hora que vai pro forno, some. Some, porque ele tritura muito o presunto. Então é importante, quer volume no seu salgado, usa uma proporção maior de presunto. Quer conservar esse salgado com volume também, usa o ralador mais grosso, gente. Evite usar triturador, porque ele tritura mesmo. E na hora que vai pro forno, ele perde esse volume, tá bom? Então essas dicas, gente, que eu dou pra você. Não desiste de fazer não, tá bom? Continue persistindo. E outro, gente, são dicas que eu aprendi na experiência, gente. Eu sei que, gente, eu já perdi tanto produto, tanto presunto e queijo, porque eu insistia em colocar metade. E esse daqui, gente, foi um salgado que eu fiz, né? Que eu, ao invés de passar no ralador, eu triturei ele, né? Como eu tinha mostrado pra vocês. E olha só, gente, ele fica muito fininho, muito pequenininho. E deixa o nosso salgado oco, que não é muito legal. Então, opte pelo ralador. E aí eu já venho aí, né, gente, preparando aí pra ralar o nosso presunto. Eu venho dividindo ele em 4 partes, né? E venho usando a parte do ralador que eu falei pra vocês, gente, que é a parte do ralador, né, mais grossa. E eu falo pra você, gente, se você tem vontade de trabalhar com salgados, ou até mesmo para uso próprio, mas esse vídeo é principalmente para você que quer trabalhar com salgados, não pule os vídeos, sabe? Não tenha pressa, isso é praticamente uma mini aula para você não cometer os mesmos erros que eu. Então, você viu lá, eu ralei, né, todo o nosso presunto, ele ainda tem volume, né? Então, assim, muito importante você pegar essa dica. E agora eu venho também ralando aí no mesmo ralador, gente, na mesma parte, né? O nosso queijo. Olha só, ralei tudo. E aí eu venho, gente, misturando, só que aos poucos, gente, porque vocês viram, era 200 gramas de queijo, porém eu vou agregando aos pouquinhos. Por quê? Porque eu não posso colocar uma proporção, gente, muito grande de queijo, né? Justamente para evitar os problemas aí de ele depois ir para fora da forma. E daí eu já, pela experiência que eu já tenho com esse salgado, eu já venho vendo aí, gente, que já deu, ó. E ainda sobrou, então nem cheguei a usar, gente, as 200 gramas. E aí eu venho aí colocando também, gente, o orégano, né? Porque, gente, orégano nesse salgado faz toda a diferença. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta, mas é importante você avisar pro cliente. No meu cardápio está, né, queijo, presunto e orégano. Então, assim, é muito importante você avisar pro seu cliente, mas eu falo, o orégano, gente, ele ressalta muito o gosto do queijo e presunto. E eu venho usando aí, gente, o requeijão. Eu comprei esse daí também, gente, mas geralmente eu uso da marca Carolina, que não chega a ser um requeijão, ele é uma mistura, né? E eu falo pra você, não tente querer também comprar coisas muito caras pra colocar aí, lógico, compre um negócio de qualidade, né, gente? Mas o propósito do requeijão aí é somente da liga. Lógico que ele agrega um pouquinho de sabor, mas o propósito é só a liga, tá bom? E eu comprei dessa marca aí também, porque ele tava no mesmo preço, né, do Carolina, então assim, da marca Carolina, e eu depois, você viu, usei só meio potinho, então depois eu ia fazer para consumo próprio, então optei por comprar dela. E olha só, gente, você pega, é um teste que eu fiz aí para mostrar para vocês, você pega, faz um montinho e ele fica, gente, olha só, que lindo. E aí eu venho, gente, colocando aí no nosso saco de confeitar. É muito importante também, gente, que você saiba dosar aí o corte que você vai fazer no seu saco de confeitar, porque é esse corte que vai definir o tamanho do seu salgado, tá bom? E eu venho aí, gente, olha só como ficou. E vou aí, gente, polvilhar aí a minha bancada. Sempre, gente, é o que eu falo. Sempre trabalhe com farinha sobrando, tá bom? Nossa massa já está aí linda, fermentada, cresceu bem. E a gente vai colocar aí na bancada para poder abrir essa massa.
E mais uma vez eu falo para você, gente, massa de pão não dá trabalho para abrir. Você não precisa pôr força. Se sua massa ficou no ponto corretinho, ela vai abrir tranquilamente. A força que vai fazer aí é o rolo para abrir ela, tá bom? Na verdade, ela tá muito gostosinha, gente, de abrir. E eu sempre falo isso, porque teve um dia desses eu assisti num canal e eu vi uma moça tentando fazer pão, né? E aí ela, na hora de abrir, ela tava com uma força. Ela, gente, como que é difícil abrir pão? Eu falei, gente, como que ficou errado o ponto dessa massa? Porque é muito gostosinho, gente, de abrir massa de pão. Olha só, ela é muito tranquila, não tem força no braço aí pra fazer, né? E aí eu venho, a gente abria aí a nossa massa e já venho aí depositando o nosso recheio, né? Que eu coloquei no saco de confeitar, venho ajeitando. Olha só, que linda. E é muito importante, gente, ao passo que você vai colocando o recheio, ó, que você ajude empurrando na boca do saco de confeitar. Porque se você só ficar pressionando demais na parte de cima, ele vai estourar, gente, independente, tá bom? Então você vem apertando na parte de baixo, que vai ajudar muito o seu saco de confeitar, ó. Ou então vem colocando no saco de confeitar, gente, em pouca quantidade, não enche muito essa manga de confeitar não, porque senão ela vai estourar, tá bom? Por mais que ela esteja um pouquinho pastosinha, né? Ainda assim, querendo ou não, é um plástico frágil. E eu venho, gente, coloquei todas as carreiras aí, né, de na nossa massa, do nosso recheio. Venho cortando, gente, com espessura de 2 dedinhos. Essa lateral que sobra do lado, ó, tem uma espessura de 2 dedinhos. Olha só, que lindo, gente. E aí, gente, agora é fechar esse salgado e vedar muito bem, gente, ó. Apertar bem com as pontinhas do dedo, ó, para ele ficar bem vedadinho, para esse recheio não sair aí de dentro do nosso salgado pela parte de baixo. E olha só, gente, que lindo que ficou, né? Os nossos salgados. E aí eu venho, gente, eu meço com a espessura de 2 dedinhos. Só que às vezes o seu dedo não é a mesma espessura que o meu. E eu já medi, gente, fica esse salgado ele fica na espessura de uma régua dessas escolares. Uma vez eu fui tentar medir para dar uma, olha só, gente, que lindo, bem recheadinho, olha só. Fui tentar medir com alguma coisa para tentar passar uma referência e deu certinho, gente. Fica certinho da espessura de uma régua dessas de 30 centímetros. E aí vem, gente, vedando bem na parte de baixo para colocar lá na forma, tá bom? E olha só que lindos que ficaram os nossos salgados. E agora, né, gente, vou colocar aí um plástico filme em cima para eles poderem descansar. É importante o uso do plástico, gente, para não ressecar aí a nossa massa, tá bom? E eu já venho abrindo a outra massa, gente, olha só. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a primeira, tá bom? Só que agora vai ser menos salgados, porque só na primeira fornada já foram, se eu não me engano, gente, uns 70 salgados, coube ali, né? Então eu vou fazer menos aí. E eu fiz o mesmo processo, gente. Eu adiantei porque era a mesma coisa, tá bom? E o tempo que eu abri a massa e recheei foi o tempo da nossa primeira remessa crescer. Eu pincelei com gema e leite, né? E venho também, gente, polvilhando, finalizando aí, né, com oréganozinho, que casa muito bem, gente, com esse salgado, sério. Meu Deus do céu, combina demais, é a combinação perfeita. Queijo, presunto e orégano é perfeito demais. Olha só, gente, que lindo que ficaram os nossos salgados. Lindo demais. Gente, interrompendo o vídeo aqui, eu tava editando o vídeo, então eu percebi que eu não tinha falado sobre o assamento, gente, o momento de assar os salgados. Tô aqui já produzindo outro vídeo, vai sair mais pra frente no canal. E, gente, é o seguinte, o salgado de presunto e queijo, ele tem um assamento completamente diferente dos outros, tá bom? Qualquer um dos outros que eu já ensinei aqui, você pode deixar ele ali a 180 graus, tranquilo, até deixar ficar moreninho, tranquilo. Porém, o de presunto e queijo é diferente, gente. Você precisa colocar ele no forno. O forno tem que estar bem quente. Bem quente. Na última temperatura que estiver no seu forno.
Aqui em casa, como eu faço no elétrico, então eu já ligo de cima e o de baixo e coloco ele. E ele tem que assar, gente. Geralmente os outros assam de 15 a 20 minutos. Esse ele assa mais ou menos uns 10 minutinhos. É jogo rápido, é só o tempo mesmo, gente, de assar o pão. Se esse salgado fica ali muito tempo no forno, gente, não, independente se a gente fez a técnica de botar um menos queijo, ele vai derreter, não vai ficar legal. Então, o assamento dele tem esse pequeno detalhe, tá bom? É na temperatura mais alta, grelha de cima e de baixo, se a sua for que nem o meu forno elétrico, eu coloco no último compartimento, né, no de baixo, porque também se eu colocar ele, né, no compartimento do meio ou muito alto perto da grelha de cima, vai queimar e não é legal. Então eu ponho no primeiro compartimento, mais pertinho da grelha de baixo, né, e põe, gente, ó, bem quente, então ele assa bem rapidinho, tá bom? Esse salgado, gente, que vai queijo e presunto, ele não pode ficar curtindo muito no forno, tá bom? Porque senão você vai ter perca de produto, independente de todo o passo a passo que eu ensinei aqui pra você, tá bom? Então, volta lá pro vídeo. E aí, gente, o que que aconteceu? Como eu disse pra vocês, isso era uma encomenda, tá bom? Então eu não tava fazendo só esse salgado, eu tava fazendo outras coisas, né? Outros pães também. E o que que aconteceu? Eu tava tendo que confeitar, né, o bento cake, que era da encomenda desse dia. Então eu tirei esse salgado do forno e deixei ele lá enquanto eu tava confeitando o bolo. Gente, eu não indico isso pra vocês, tá bom? Porque complicou aí pra eu tirar ele depois, tá bom? Porque querendo ou não, o queijo ele vazou um pouco, né? Então, assim, aí como ele endureceu o queijo, porque esfriou um pouco, ele já dificultou mais na hora de tirar, né, da forma. Então, assim, o que eu digo pra vocês, saiu do forno, gente, saiu do forno, você já pode já passar a espátula aí, né? E tirar o seu salgado. Não deixe ele esfriando na forma, não, porque como vaza um pouco do queijo, ó, até falo aí, sinalizo aí, ó, que isso não é o ideal, tá bom, ó? E outro detalhe, gente, eu sempre faço com o requeijão Carolina, porque ele é uma mistura de requeijão. Eu coloquei o do Itambé, né? Porque eu pensei, não, a qualidade é melhor ainda. Gente, não recomendo, porque ele é um requeijão verdadeiro. E para isso daí, eu percebi que ele ajudou a vazar um pouco mais. Porque ele é queijo também, só que ele acaba sendo o requeijão. Então, assim, não recomendo, gente. É uma marca mais cara que no fim eu achei que não ficou muito legal aí na hora de tirar, não. Tá bom? Como eu falo, geralmente eu não uso ele, gente. Eu uso o que é mistura. Porque a finalidade do requeijão nesse recheio, gente, é só dar liga para dar passagem para botar na manga de confeitar, tá bom? E ficou pronto aí também, gente, a nossa segunda leva. E essa aí ficou mais fácil, por quê? Nessa aí, na hora que saiu do forno, eu já fui tirando. Não deixei ele ficar aí muito tempo curtindo, porque senão ia me dar o mesmo trabalho que me deu a outra fornada. Então, saiu do forno, aí eu já fui, ó, tirando ele e saiu, gente, ó. Saiu bem mais tranquilo do que o outro que eu esperei esfriar, tá bom? E ficou assim, gente, ó, ele embaladinho, olha só que lindo o resultado dele. Então, assim, gente, espero que tenha te ajudado, tá bom? Se você viu esse vídeo até o fim, você quer fazer esse salgado, veja ele quantas vezes forem necessários para você conseguir chegar nesse resultado, tá bom? E como eu disse para vocês, ó, ele sim ficou o bento cake que eu tinha confeitado, né? Nesse dia tinha esse bento cake, tinha esse centro de salgado, tinha uma rosca, tinha 2 pães de leite, né? Então foi bem corrido. Não deu para mostrar para vocês, mas a finalidade desse vídeo, gente, era ensinar você a fazer esse salgado de queijo e presunto, tá bom? E se você ficou até aqui, gente, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Abençoe você, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, um beijo e tchau!